23 minutos. 1h23 minutos. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no estado do Acre. O Laércio já apertou o biloto ali, já mostrou as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista, não é? Tem ali o Instagram, o Facebook, tem o YouTube também. E ali no finalzinho, ó, tem um número, 99989-1042. Esse é o número do WhatsApp, correto? Nós vamos conversar hoje. Hoje eu preciso da sua ajuda. Peço muito a sua ajuda, porque eu vou entender. Nós vamos pegar uma polêmica que está na ordem do dia, uma corda puxada, claro, né, motivada pela política, sem dúvida nenhuma. O tempero dessa polêmica é a política, ninguém está dizendo o contrário. Agora, a corda está puxada ali entre a Assembleia Legislativa e o gabinete do governador Gladson Cameli. E a polêmica do dia é essa questão envolvendo ICMS. Então, portanto, os dois primeiros blocos do programa de hoje vai estar sendo costurado por essa ideia de tributos. Não é um assunto muito entusiasmante, mas guarda relação direta com a sua rotina. Quando você fala a respeito de tributação, mesmo você que é consumidor, mesmo você que não tenha uma padaria, que não tenha uma mercearia, mas esse debate lhe interessa. Esse debate interessa a todos. Tá, eu vou pegar essa polêmica e aproveitar aqui a presença do secretário adjunto da Receita Estadual, que é o Clóvis Monteiro Gomes, porque eu vou aproveitar a presença dele para tentar aprender algumas coisas, alguns conceitos que são um pouco difíceis de serem compreendidos, entendidos e, consequentemente, explicados, né? Então, se nós não entendemos, acontecem duas coisas. Primeiro, a possibilidade de eu ser manipulado. Tem isso. E a segunda coisa é que, se eu não entendo, eu não defendo também. De repente, o cofre estadual pode até estar recebendo mais dinheiro, mas como eu não entendo e eu estou sendo manipulado, então aí eu critico. Isso é um ponto. E outra coisa, também eu posso criticar porque eu não concordo. Mas aí se eu não concordo é porque eu estou entendendo a cena completamente e entendo que o governo não está agindo de forma correta, poderia estar agindo de uma outra forma. Também faz parte do debate, correto? Então vou aproveitar essa polêmica para tentar transformar o limão numa limonada boa. Será que eu consigo, Clóvis? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, Tan. Talvez a gente consiga, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar. É sempre bom a gente falar a respeito do nosso trabalho, né? E tentar trazer a população mais próximo da Cefaz e entender um pouco mais sobre tributação. Isso é um desafio. Deixa eu colocar aqui para uma pessoa, eu vou imaginar aqui, eu vou concretizar aqui na minha cabeça uma pessoa que não está acompanhando o debate político, não está antenada com o que está acontecendo no debate público, mas está aqui sentado e olhando para a televisão, nos acompanhando. Então, eu vou lembrar o seguinte. Ontem foi uma polêmica na Assembleia Legislativa, sobretudo capitaneada pelos deputados Edivaldo Magalhães e Emerson Jarud, no que se refere ao aumento na cobrança, aumento da alíquota do ICMS, não é? De 17% para 19%. Isso. Perfeito. Qual que foi a retórica? A retórica foi, olha, o governo está querendo, digamos assim, mandar mais do que nós autorizamos aqui na Assembleia Legislativa por meio da assinatura de um decreto. E justamente no momento como esse que nós estamos vivendo, de aperreio, de alagação, o governo está querendo dar uma mordida ainda mais forte no bolso do contribuinte. De 17 para 19, em produtos, por exemplo, como cimento e tijolo, que as pessoas vão já precisar. E aí fica essa ideia do governo oportunista que não vacila quando
quando é possível agir? Eu queria que você, pelo menos esse é um cenário geral, daqui a pouco a gente vai detalhar mais, mas em linhas gerais é isso. O que você diria? Eu diria que aí existe um erro por parte de quem não conhece a tributação de forma profunda, a tributação do ICMS. E a gente compreende, porque até técnicos que trabalham com isso, contadores, às vezes eles têm dúvidas. Até nós, da própria Secretaria da Fazenda, em alguns temas nós temos que estar sempre conversando, discutindo, trocando ideias, porque tributação não é algo fácil no Brasil, vocês sabem disso. Tanto é que nós temos aí há muito tempo propostas de reforma tributária para poder deixar a tributação mais simplificada, mais fácil de ser entendida, né? Mas por motivos outros, né, não passa no Congresso Nacional. É uma discussão que, pelo pouco que eu conheço, já tem mais de 30 anos e até hoje não foi alterada. Mas a questão toda posta, como você colocou, ocorreu em dezembro uma alteração da alíquota do ICMS. Ela passou de 17% para 19%. Vale contextualizar que esse aumento, ele ocorreu, nós tivemos que propor esse aumento, porque o governo federal, quando ele promulgou a Lei Complementar 192 e a Lei Complementar 194, eles retiraram da arrecadação do Estado, só no ano passado, 105 milhões da arrecadação, porque eles reduziram o ICMS que incidia em cima de combustível, energia então vamos dar nomes e aos bois, Clóvis. Assim, o presidente Bolsonaro, numa atitude eleitoreira, e aí com aquela corda puxada com os governadores, isso. E aí ele tirou dinheiro dos cofres do Estado. Exato. A verdade é essa. E aí o Estado, eu acho que a grande maioria sabe disso, quando você faz o orçamento, você prevê uma receita e você prevê uma despesa igual. Porque o Estado, a melhor economia que ele faz, ele levar cada vez mais serviço para o seu cidadão. Correto. Então o Estado, sempre que ele pensa, se eu vou ter X de receita, eu vou gastar X na minha despesa. Eu nunca vou gastar menos, eu vou gastar igual. Por quê? Se eu conseguir incrementar a minha arrecadação, é bom que o Estado aumente a despesa dele, porque ele vai aumentar a despesa como? Ele vai aumentar a despesa melhorando os hospitais, contratando mais médicos, tendo dinheiro para atender esse momento de alagação. E o governo federal, o governo Bolsonaro, mexeu nessa lógica aí no meio do jogo. No meio do jogo. E aí, quando nós nos deparamos com isso, ano passado nós perdemos 105 milhões, a previsão para perder esse ano seria de 230 milhões, algo próximo disso. E a forma de equalizar foi a gente chegar numa alíquota um pouco maior. Vale lembrar também que o estado do Acre é o estado que tinha a menor alíquota do país, 17%. A grande maioria dos outros estados já tinha 18%, 19%. E aí a Assembleia autorizou o Estado, não é? Então é importante ainda bem que você pontuou, porque quem autorizou não foi essa turma aí que está aí na ALEAC hoje. Não é? Não foi todos foi a legislatura anterior. Isso. Até porque nós temos que respeitar a anterioridade tributária. Tem um dispositivo na Constituição Federal que diz que aumento de tributo ele tem que ser no ano anterior, ele não pode ser aumentado e começar a valer dentro do ano. Para o exercício seguinte. Isso, para o exercício seguinte, e também tem que guardar uma anterioridade de no mínimo 90 dias. Então nós aumentamos em dezembro, poderíamos entrar com a tributação 90 dias após, mas nós preferimos deixar para 1º de abril. Isso já saiu na própria lei, já saiu a data de entrada em vigência da lei em 1º de abril. Só que a lei preveu o aumento da alíquota. Só que para poder operacionalizar esse aumento de alíquota, aí nós temos que trazer, no popular nós temos que trazer a miúdos. Então para isso nós tivemos que fazer um decreto esmiuçando o que é esse aumento de alíquota, né? Trazendo para cada produto, para cada segmento, para cada setor, o que ia refletir esse aumento da tributação. E isso nós fizemos nesse decreto que os deputados estão questionando. Mas o decreto, basicamente, reflete o aumento da lei. Analisando a questão, eu vi que houve uma confusão, que eles dizem que nós aumentamos tanto a alíquota como nós aumentamos a margem de valor agregado. Se você pegar o decreto e olhar a margem de valor agregado original, ela não mudou. Em todos os produtos ela continua a mesma. O que muda, porque aí na tributação aí a coisa começa a complicar. Começa a complicar, vamos lá, vamos tentar. Porque no cálculo do imposto você leva diversas variantes
E isso faz parte de uma fórmula matemática. E isso varia de acordo com o produto também? Alguns produtos têm de acordo com o produto, cálculo diferente? De acordo com a origem do produto, de acordo com a sistemática de tributação do produto. E o que mais pega na MVA ajustada, que é essa que eles estão questionando, eles não falam que é a MVA ajustada. MVA é a margem de valor agregado. Isso. E a margem de valor agregado ajustada é uma fórmula matemática que ela leva em consideração todos esses fatores que eu te falei e mais alguns, que é a alíquota do estado de origem, a alíquota interestadual, o valor agregado desse produto, que é esse que nós não mexemos, que estão dizendo que a gente mexeu, mas nós não mexemos, ele continua o mesmo, e a alíquota do estado de destino. E a alíquota do estado de destino nós mudamos, nós aumentamos de 17 para 19, como nós acabamos de falar. Se eu pego essa fórmula matemática que tem diversos itens e tem um item deles que eu majorei, o resultado final vai ser maior. Vai ser maior. E a celeuma toda está posta aí. Porque quando eles viram que o resultado final da margem de valor agregado ajustada está diferente do que era no passado, estão dizendo que nós aumentamos também. E não aumentamos. Nós só corrigimos a fórmula matemática tirando 17 e colocando 19. E aí deu um resultado maior, logicamente, porque a carga tributária desse produto ela vai ser um pouco maior. Vai ser um pouco maior porque a Assembleia autorizou a gente a aumentar. O pessoal da política não brigou com vocês, não? O pessoal da política, do governo, os assessores políticos, não chegaram para vocês e falaram assim, você faz, mas agora você faz, você vai fazer um negócio desse? Não chegaram para falar, pedir assim, não? Não, na verdade não. Até porque é o seguinte, lançar o decreto e a instrução normativa que eles estão combatendo é uma obrigação da Cefaz, porque teve alteração da alíquota para entrar em vigor em 1º de abril, então eu, enquanto gestor público, eu tenho que cumprir o que a lei manda. Para cumprir o que a lei manda, eu precisei traduzir num decreto e traduzir numa instrução normativa para eu levar as empresas, para as empresas compreenderem como vai ser o novo sistema de tributação. Para elas colocar isso nos seus sistemas, né, de informática, para eles saberem como fazer. E todas as empresas que nós conversamos, tanto com as representações também das empresas, nós conversamos com eu acho que é a ASDAC, que é a Associação dos Distribuidores, nós conversamos com a CISA, e todos eles compreenderam, inclusive a CISA, junto com a ASDAC, emitiu uma nota agradecendo a Secretaria da Fazenda por ter explicado. Agradeceram também porque nós, nessa mudança, nós não tributamos o estoque, que a legislação permitia a gente tributar o estoque, então nós optamos por não tributar, justamente para tentar não levar um acréscimo tão grande assim aos produtos. Eu pediria que vocês não esquecessem, eu acabei não falando, mas vocês colocassem o nome de vocês e a cidade ou o bairro. Aqui o telespectador está dizendo o seguinte, a meu ver, o governo erra pelo momento que faz. Outra coisa são os nobres deputados, foram eles que aprovaram esse aumento. Ao fim, quem paga a conta somos nós. A impressão que, do ponto de vista político, me parece que essa fala aqui é muito feliz, porque ela consegue abarcar o espírito de como que o contribuinte, o cidadão se sente. Respondendo essa questão da data, infelizmente nós não tínhamos como prever que a data ia coincidir com a alagação aqui no estado, né? E várias famílias atingidas e várias empresas. E isso foi definido lá em dezembro. Foi definido em dezembro o aumento da alíquota e que passaria a ter vigência em 1º de abril. Para eu não implementar em 1º de abril, na Assembleia deveria ter alterado a lei jogando essa vigência para frente. O decreto não poderia fazer isso? O decreto do governador? Do decreto não pode. Não pode? Decreto não pode alterar a lei. Decreto só pode regulamentar a lei. E na lei vinha dizendo, a partir de 1º de abril, passa a valer a nova alíquota. Então nós, enquanto Cefaz, tivemos que correr, nós trabalhamos dia e noite para poder conseguir traduzir toda a tributação de todos os produtos que iam ser afetados para essa norma e para levar as empresas para que elas pudessem alterar seus sistemas a tempo de começar a valer. Então, se pensasse em alterar a data de vigência, deveria ter passado um projeto de lei alterando a lei complementar estadual, em que, na parte que fala da vigência dela, e colocar uma vigência para frente. Mas, pensando nisso, quando teve a primeira enxurrada, que foi dos igarapés, nós, na Secretaria da Fazenda, já nos movemos, como já fizemos em tempos passados,
nós já pegamos e automaticamente nós prorrogamos os vencimentos do IPVA. No estado todinho, o IPVA passou o vencimento de todas as... Para julho, né? De todos para junho. Junho. De todos que venceriam até junho. De todos que venceriam até junho, teve vencimento em janeiro, fevereiro, março, que já venceram, e os vencimentos de abril, maio, todos vão ficar em junho. E aí os outros vencimentos que eram para julho e agosto, continua, normal. Mas nós pegamos todos os vencimentos e colocamos para junho, justamente para dar um fôlego para as pessoas que não conseguem pagar agora. E a gente sabe que uma alagação ela não atinge só o alagado, ela tem reflexos. Sim, né? sem dúvida. Pensando nisso, nós botamos para frente o vencimento do IPVA, prorrogamos também a data de validade das certidões negativas. As empresas que têm certidões negativas que tinham até 30 de março, com validade, elas serão prorrogadas até 30 de junho também. Elas não terão problema em relação a isso. Com isso elas poderão licitar, poderão comprar e estarão em dias com o governo. E outra medida que aí nós precisamos de uma autorização do CONFAZ, que é um Conselho de Política Econômica Nacional, que para poder dar benefícios em relação ao ICMS nós precisamos de autorização dele. Então nós já fizemos, naquele momento ainda o Rio Acre ainda não tinha transbordado, mas nós já prevendo e sabendo que as previsões meteorológicas apontavam dessa forma, nós já encaminhamos um projeto para lá, para poder nos autorizar a gente prorrogar o vencimento do ICMS das empresas que foram atingidas. Semana passada o CONFAZ se reuniu, dia 31, autorizou, logicamente, e agora nós estamos trabalhando na regulamentação através de lei. Então, talvez, não sei se ainda hoje dá tempo da gente mandar, ou no máximo semana que vem, nós vamos mandar um projeto de lei para a Assembleia, prorrogando o vencimento do ICMS das empresas que foram atingidas pela alagação. Nós vamos prorrogar o vencimento em 5 meses. Isso a partir de março. Então, as empresas que tiveram os seus vencimentos de ICMS em março e não conseguiram pagar, será prorrogado 5 meses para frente. O de abril, 5 meses para frente e assim sucessivamente até julho. Eu vou pedir para você, porque essa ideia relacionando com a alagação, com as consequências da alagação, esses dois produtos, tijolo e cimento, são os símbolos desse Sim. momento, não é? E eu queria que você explicasse para a gente essa ideia da substituição tributária, que eu acho que isso é um conceito difícil de ser explicado, de ser compreendido, e às vezes confunde até mesmo os próprios parlamentares, né? Não sei se de forma calculada, eles não entendem de forma calculada, mas enfim, todos nós temos dificuldade de entender essa ideia. Afinal de contas, a substituição tributária, da forma como vem sendo aplicada aqui, ela encarece mais o produto? O que você tem a explicar? No caso do tijolo, eu até acho que é um discurso vazio, porque o tijolo é fabricado aqui no Estado. Ele é fabricado aqui no Estado, então ele não tem uma substituição tributária de um fornecedor de fora. Dificilmente eu creio que aqui no Estado alguém compra tijolo de fora. Mas o cimento? Mas o cimento sim, o cimento não temos fabricação aqui no Estado. A substituição tributária, primeiro explicando o conceito dela. E fazendo um comparativo com o ICMS numa apuração normal. O ICMS normal, a lógica dele é cobrar o imposto sobre o valor que o produto é vendido ao consumidor final. Então, por exemplo, um celular, ele sai do fabricante por um preço, ele passa por um atacadista, por um distribuidor com um preço que agregou mais alguma coisa, né? Depois ele vem para um varejista com mais uma agregação de valor e acaba chegando no consumidor final com um valor maior. Porque cada um nessa fase de circulação da mercadoria teve o seu ganho, né? E é justo. Aí o consumidor final paga tudo. E o cálculo do imposto é naquele preço pago no consumidor final. Então, numa apuração normal, o empresário que fez a venda ao consumidor final, ele diz, eu vendi esse produto por valor X, a tributação hoje é 19%, eu vou calcular 19% em cima e vou pagar ao Estado esse imposto de ICMS. A substituição tributária eu digo para o fabricante, digo para ele, eu vou colocar você como substituto tributário,
Eu vou substituir o meu varejista aqui por você. Vamos concretizar, vamos colocar a fábrica de cimento, lá Fábrica de cimento. Lá de Minas Gerais. Vamos Eu lá. digo para a fábrica de cimento lá que ela que é a responsável tributária. Estou substituindo o meu vendedor aqui, da lojinha que vai vender o cimento, por ele. Eu digo que ele é que vai me pagar esse tributo. E aí nessa fórmula, aí é que cria a margem de valor agregado ajustada. Que aí eu crio uma fórmula para chegar nesse conceito. Porque o produto dele sai por um preço. Ele vem por um distribuidor por outro preço, que vai para um revendedor por outro preço, que chega no consumidor final por um preço muito maior. Nessa fase toda a gente faz uma fórmula matemática, levando em consideração a alíquota do estado dele de origem. Minas Gerais, no caso. Isso. A alíquota interestadual, que ela é parte da alíquota da origem. A alíquota do estado de destino, que é no nosso caso, e que é o caso que mudou de 17 para 19. E dentro de tudo isso eu coloco o conceito de que é o lucro dessas fases, né? Eu estimo que vai ter um valor agregado ali, que é aquele que eu disse que nós não mexemos. No caso do cimento é 20% que a gente estima de valor agregado e ele permaneceu. Só que nessa fórmula matemática toda que eu te falei, nós mudamos de 17 para 19 em um item desse cálculo matemático, que resultou numa margem de valor agregado ajustado um pouco maior do que o que era anteriormente. O cálculo, a questão toda é essa. Mas a grita do deputado? E aí eu vou te dizer uma questão. Estão dizendo que a substituição tributária ela aumentou muito. Eu fiz um cálculo em relação ao cimento. O cimento hoje, ele vendido, eu até consultei, nós temos até um aplicativo que seria até bom os contribuintes terem, que chama Menor Preço Brasil. É um aplicativo feito... Menor Preço Brasil. Menor Preço Brasil. É um aplicativo desenvolvido pelas secretarias de Fazenda de vários estados e que está disponível para você baixar pelos aplicativos normais. Certo. De tanto o Apple Store. Você baixa ele e lá você pode consultar qualquer produto que você queira e ele te traz na tua região qual o menor preço praticado. Eu consultei hoje no cimento, eu achei cimento hoje o menor preço praticado a R$ 54,00. Aqui? Aqui no Acre, vendido ontem. Isso aplicando a substituição tributária? Não, esse é o preço que foi praticado na venda. Só que o cimento é substituição tributária. Então esse cimento, o fabricante já tributou ele. Eu até trouxe para ti aqui, e por uma questão de sigilo fiscal, eu risquei o nome da empresa. Certo. Da empresa, tanto vendedora como destinatária. Só um instante, Laércio, antes de você colocar a musiquinha, só um instante, mas por favor. Tem uma nota de cimento aí que traz o valor do cimento. Eu grifei ele aí, destaquei em amarelo. O valor do cimento, tá lá embaixo. 22,13. Isso, R$ 22,13. Essa certo. É uma nota fiscal de compra lá da fábrica. Ela faz a tributação em cima desse valor, do ICMS substituição tributária. O preço praticado aqui, a grande maioria sabe, média de R$ 54,00. Olha a diferença. Se eu deixar de cobrar a substituição tributária e for cobrar diretamente aqui no varejo, como eu disse que é o mais simples do ICMS é eu cobrar no varejo, eu tributaria em cima de R$ 54,00, eu colocaria 19%. Nossa, iria dar... Se eu fizer, daria R$ 10,26. A mais. Não, daria R$ 10,26 por saco de cimento. Enquanto que, aí tem quantos sacos de cimento aí nessa nota? 600, se eu não me engano. Né? Aqui, deixa eu ver, vixe Maria, 600 exatamente, quantidade, 600. Mas o valor é 22,23, é isso? Isso. 22,23. A nova margem de valor agregado que a gente colocou aqui, do cimento, ele resulta numa carga tributária de 12,77. Se eu calcular 12,77 em cima disso, me dá 2,83. Então, por 2,83, se eu cobrar no preço praticado aqui, dá 10. É lógico que aqui eu não considerei o frete, porque o frete também faz parte. Mas o frete, no caso do cimento, ele representa praticamente o dobro. Então, eu dobraria o preço desse 22, iria para 44. Eu dobraria essa tributação, se eu dobrar ela vai para 5,67. Em uma razão que se eu cobrasse no vendedor final, eu estaria cobrando quase que R$10. E eu estou cobrando hoje perto de 6. É claro que diante de uma explicação, o homem conseguiu explicar aqui, ao vivo, que do ponto de vista contábil, digamos assim,
esse modelo da substituição tributária, da forma como está sendo aplicada, digamos assim, torna a coisa menos ruim. Então, que eu posso usar essa explicação para nós. Agora, é claro, e aí eu queria deixar esse espaço aberto para os deputados que quiserem rebater o Clóvis aqui, fiquem à vontade. Vamos tentar manter esse debate no nível alto, o espaço está aberto. Agora, me parece que do ponto de vista da contabilidade, o que é de racionalidade foi apresentado aqui. Mas nós vamos para o intervalo, vamos ver se a gente consegue colocar mais problemas para o Clóvis resolver aqui para a gente. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.